Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, né? Para que aí na sua casa vocês venham sentir a presença de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orarmos ao nosso Deus. Oremos. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concebeste a vida. Agradecemos também por mais uma live que está sendo criada aqui e agradecemos por o Senhor ter nos sustentado até este momento. Nos protege, Senhor, e nos faz que esses louvores venham chegar até os altos céus e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Mulher, tô me tremendo. É você. Eu tô me tremendo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia virás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E a ti me renderei. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Senhor, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei.
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vai soltar eu. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na
Foi som. Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos aí através da live. Que a paz falando de vocês. E neste momento eu quero fazer oração pelos seus pedidos de orações, seus olhos no céu. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai amado, Deus mantenedor e Deus salvador, agradecemos, Senhor, pela oportunidade e pela Tua graça ainda está aberta para cada um de nós. Todos os dias o Senhor está dando oportunidade para nós. Então agradecemos por essa oportunidade e neste momento queria pedir uma bênção especial para os nossos irmãos que já fizeram seus pedidos de orações, que sejam realizados pelo Teu poder. E também agradecer, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, obrigado mais uma vez por essa bondade do Senhor, pela essa misericórdia que o Senhor tem trazido para cada um de nós. Vamos se entregar nessa noite através do batismo. Então, obrigado mais uma vez, abençoa o nosso ministro, pastor, que ele seja usado pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Boa noite a todos, vocês que nos acompanham aí nas redes sociais, né, através do WhatsApp. Queremos desejar aí uma cordial boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento, principalmente os nossos irmãos aqui de Parelhas, né, que estão conosco nesse instante. Queremos também mandar um abraço muito especial para todo o distrito de Caicó, né? Eu sei que nesse momento nós temos aí muitos dos nossos irmãos que estão ligados conosco, que estão acompanhando a nossa transmissão, né? E nós queremos agradecer a você que acompanha esse momento tão especial, né? Hoje é um dia de festa, é um dia onde o céu está alegre, né, pelas decisões que vamos ter daqui a pouco aqui, né? Mas acima de tudo, nós estamos muito felizes porque mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio aos problemas que o nosso mundo está enfrentando, né, nós temos visto pessoas que têm decidido entregar a sua vida a Jesus Cristo, né? Então é um motivo de muita alegria poder falar com os irmãos aqui das 6 igrejas de Parelhas que acompanham essa transmissão, aos irmãos da igreja central, né, do Boqueirão, da igreja do bairro São Sebastião, também aqui do Ivan Bezerra, que é a igreja que nós estamos realizando essa transmissão, né? Também mandar um abraço especial para o Ivan Bezerra 2, né? E também para a nova igrejinha, a igrejinha mais nova, né? De Narte Maris também, que também acabou de ser formada, né? Nova igreja aqui de Parelhas, né? Então mandamos um abraço para as 6 igrejas que são aqui de Parelhas, assim como também não podemos esquecer dos irmãos do Equador, né? Que estão lá em cima, né? Nas montanhas, né? Os irmãos de Santana do Seridó, né, que também estão lá acompanhando conosco nesse momento. Queremos mandar um abraço muito especial, já que estamos no final Seridó, para os irmãos de Jardim do Seridó também, né, que também estão acompanhando nossa transmissão, assim como os irmãos de Acari, né, os nossos irmãos lá da Igreja Central de Caicó, os irmãos do Paulo VI, né, um grupinho lá de Caicó também. Mandar um abraço para Jardim de Piranhas, né, irmã Rita, a turma lá, e também para os nossos irmãos de Cruzeta. Eu sei que os irmãos de Cruzeta aí, sempre, toda quarta-feira, acompanham o culto que eu faço lá de casa, né, e hoje eu sei que eles devem estar também acompanhando conosco essa transmissão, né. Também mandamos um abraço para Jucurutu, né, para a igreja de Jucurutu, também para Florânia, né, para Gostoso, lá com o irmão Israel, o pessoal lá, assim também como passando para outra serra, né, Tenente Laurentino também, a igreja que está nas alturas, né, e por fim São Vicente, né.
Então essas são as nossas igrejas aqui do nosso distrito, a quem nós mandamos um cordial abraço aí para todos vocês, né? Então, queridos, nesse momento eu vou convidar você mais uma vez, aonde você está no seu lar, na sua casa, nesse momento, para fechar os seus olhos, para que nós possamos levar mais uma palavra de oração ao nosso Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez para levar a Tua palavra aos nossos irmãos, nesse culto de oração muito especial que estamos tendo aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa abençoar a cada um aqui, abençoar os nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, que eles possam, ao ouvir a Tua palavra, ao ler a Tua palavra, fica conosco nesse momento, mais uma vez te peço. Amém. Amém. Queridos, a mensagem é uma mensagem muito especial. Já faz alguns dias que eu venho pensando sobre essa mensagem, né? E, na verdade, eu decidi trazer esse tema hoje porque eu acredito que é um necessário para a nossa vida, né? Todos nós sabemos que nesse momento em que o mundo está vivendo, né, é um momento onde todos os dias a gente acompanha notícias. Todos os dias a gente abre as páginas dos jornais, a gente entra no celular, a gente liga uma TV e tudo é notícia. E é claro que as notícias de hoje não são boas, não são nada boas, né? Não são nada boas. E nos últimos dias para cá eu tenho tido um costume comigo mesmo de sempre observar alguns gráficos. Então, justamente, né, no nosso essa subida que a gente sabe e entende que não é uma notícia boa, que corresponde a vidas que estão se perdendo, na verdade o nosso anseio é que ela desça, né? Ou seja, nos últimos dias nós temos visto altos e baixos através desses gráficos que são colocados pela imprensa para todos nós. E o tema da mensagem de hoje, que nós decidimos falar aqui, pregar para você e também para mim, ele tem como título esse tema: altos e baixos da vida, né? Eu acredito que você já ouviu falar sobre um personagem muito especial na Bíblia. Esse personagem é um personagem muito polêmico, muito polêmico. Nós sabemos que esse personagem, ele era aquela pessoa que, na mesma velocidade que ele avançava para a devoção com Deus, na mesma velocidade, de repente ele retrocedia, né, tendo quedas, às vezes falando palavras que não eram adequadas. Ou seja, esse personagem é tido na Bíblia como um personagem emblemático. Eu acredito que você já sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando do apóstolo Pedro. Pedro, na verdade, para muitos, ele na verdade representa o fiel retrato de quem é você e de quem sou eu. E por que, pastor, você está falando isso? Porque a gente sabe que a biografia, o sangue de Pedro, a vida espiritual de Pedro, ela muitas vezes também corre em nossas veias. As nossas vidas muitas vezes elas se encontram também com a vida desse apóstolo, tão polêmico, muitas vezes tão complicado de lidar. Pedro, ele tinha um temperamento muito difícil, era uma pessoa enérgica, né? Mas a verdade, quem era o apóstolo Pedro? A Bíblia diz que Pedro, ele era filho de Jonas, irmão de André.
Pedro, ele nasceu numa região chamada Betsaida, né? Uma região ali da Galileia, uma cidade às margens do rio da Galileia. Então Pedro, a vida dele era estar ali do lado daquele rio, do lado daquele lago, né? Galileia era um lago, não era um rio, né? Acredito que talvez você saiba ou imagine como é viver ao lado de um lago, porque talvez nesse momento eu estou falando para alguém aqui em Parelhas que cresceu do lado ali do Boqueirão, né? Talvez eu estou falando para algum irmão em Cruzeta que cresceu ali do lado daquele açude enorme que tem ali, né? Ali em Cruzeta. Mas Pedro, ele cresceu ali, na região da Galileia. Pedro era um pescador rude, um pescador semi-analfabeto, um homem que tinha estudo. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele tinha uma personalidade muito forte. Ele era um homem de liderança. Pedro era um homem que tomava a frente. Pedro não era aquela pessoa que se escondia por trás dos bastidores. Ele dizia: estou aqui. Ele liderava, ele comandava, ele executava as coisas. Mas a Bíblia também mostra que Pedro era um homem casado, né? Morou ali em Cafarnaum, né? Era a residência de Pedro. E todos nós sabemos que Cafarnaum praticamente foi o local ali, o quartel-general do ministério de Jesus. Jesus Cristo viveu boa parte do seu ministério naquela cidade, naquela região. Mas a Bíblia nos conta que Pedro, ele foi levado certa vez a Cristo através do seu irmão André. André, certa vez, chamou Pedro para ter um encontro com Cristo. E Pedro foi até Jesus, e naquele dia Pedro foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens. Mas ele não foi apenas um pescador de líder. Pedro liderou, né? Depois que Cristo morreu, quando houve a ressurreição de Cristo, Pedro, ele foi o homem que abriu as portas do Evangelho para judeus e para gentios. Pedro foi o homem que pregou em grande parte dentro da igreja primitiva, foi um grande pregador em Jerusalém do Evangelho. Pedro levou a Cristo quase que 3.000 pessoas apenas em um único sermão do Pentecostes. Pedro, ele foi uma pedra bruta que foi transformada e moldada pelo Espírito Santo. Essas são algumas curiosidades interessantes sobre esse homem, que era um homem violento, mas tornou-se manso. Pedro foi um homem afoito, era um homem afoito, precipitado, né? Mas tornou-se um homem ponderado, um homem tranquilo, um homem calmo, um homem totalmente mudado, né? Pedro era um homem explosivo, para depois se transformar num homem controlado, um homem paciente, um homem de diálogo. Pedro, na verdade, queridos, foi um homem de muita oração. Pedro tinha intimidade com Deus, Pedro buscava a Deus, Pedro, ele teve realmente um chamado de Jesus, um grande chamado. E o chamado de Jesus para Pedro nos últimos dias aqui na terra foi: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Esse foi o chamado. Pedro foi um missionário, Pedro foi um homem que teve sua vida transformada pelo Espírito Santo. Só que na verdade, queridos, a vida de Pedro nem sempre foi fácil. Esse apóstolo, ele teve, se eu tivesse que fazer aqui um gráfico sobre quem era Pedro, ele começava aqui, subia, descia, subia de novo, descia de novo e subia de novo. Pedro, ele foi um apóstolo que teve muitos altos e baixos. Foi um discípulo que vivia da oscilação. Ora ele estava bem na igreja, ora ele estava muito mal. E um dos momentos mais difíceis na vida de Pedro foi justamente os momentos de crise. Os momentos de crise, muitas vezes eles vêm para justamente nos provar, nos moldar e realmente para nos fazer entender qual é o nível de comunhão e de espiritualidade que nós temos com Deus. E Pedro, ele teve muitas oportunidades na sua vida para se confessar a Jesus em cada instante. Pedro passou por momentos difíceis, onde ele foi muitas vezes acusado,
aonde ele foi muitas vezes, chegou até mesmo negar a Cristo. Mas Pedro, ele nos ensina muitas lições. E essas lições eu gostaria de compartilhar nos poucos minutos que temos aqui nessa mensagem com cada um de você que me acompanha nesse momento através do Facebook. E eu sei que quando você olha para a história de Pedro, você olha para a história de Pedro e pensa quantas coisas você também se parece com ele. Em muitas coisas. Mas alguns momentos são muito importantes na história desse homem, nos altos e baixos da vida de Pedro. E o primeiro momento dele se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Acompanhe comigo, você que está aí em sua casa nesse momento. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Olha qual foi o primeiro momento de Pedro aqui, que foi o seu encontro com Jesus. O seu encontro com Jesus aconteceu de uma maneira interessante, né? Como eu já falei aqui, Pedro tinha um irmão, o nome dele era André, e André já era um discípulo, também um discípulo, e André, ele chama o seu irmão Pedro para que ele pudesse ter um encontro com Jesus. E aqui no versículo 42 do capítulo 1, a Bíblia fala sobre esse encontro. A Bíblia fala o momento em que André leva Pedro até Jesus. E no versículo 42 diz que e o levou Jesus, e Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A primeira coisa que acontece quando nós encontramos com Cristo é que nós sabemos que nós temos uma vida mudada, uma vida transformada. E a primeira coisa que Jesus Cristo faz aqui quando encontra Pedro é dizer: o seu nome agora será outro. O seu nome agora será Cefas, que quer dizer Pedro. Esse foi o primeiro momento em que Pedro encontra-se com Jesus. Esse nome Cefas, que era o nome Simão, né? Ou Pedro, significava rocha. Interessante, Jesus Cristo, ao encontrar-se com Pedro, dizer assim: agora o seu nome será rocha. Por que será, né? Lá na frente a gente vai descobrir por quê. Mas depois desse primeiro momento que Pedro teve com Jesus, que foi o seu primeiro reconhecimento de Cristo, a sua primeira aproximação de Cristo, Pedro depois ele recebe um chamado de Jesus. E esse chamado se encontra no livro de Lucas, capítulo 5. Esse chamado foi um chamado diferente, foi um chamado ministerial. Pedro aqui, ele estava, afinal de contas, pescar era a profissão de Pedro. Pedro vivia da pesca. E observe que ele tinha tido um primeiro encontro com Jesus lá atrás, e agora Jesus vai durante essa pesca. Jesus Cristo faz um chamado. Na realidade, nós sabemos o contexto desse capítulo 5, né? Esse contexto aqui nos traz um milagre, né? Um momento de uma pesca, né? Que a Bíblia descreve como uma pesca maravilhosa, né? Eles estavam vindo de uma pescaria frustrada. Jesus aparece ali, opera um grande milagre. Muitos peixes aparecem ali. Jesus Cristo realiza o milagre da pescaria, né? E naquele momento, gente, você será pescador de almas. Olha só, queridos, como os encontros com Jesus realmente mudam a nossa vida. Até aí Pedro estava numa ascendência, Pedro estava num crescimento, né? Pedro estava avançando, né? Só que os momentos se passam, e lá em Mateus capítulo 14, ali nós temos um outro episódio, onde Pedro também aparece ali. Em Mateus capítulo 14, versículo 22, o que nós temos ali? Nós temos um momento onde Jesus Cristo aparece, né? Jesus Cristo aparece, e Jesus Cristo aparece
as águas do mar, sobre as águas. E o que é que acontece com Pedro? Ele sabe que é Jesus. Pedro, ele podemos dizer aqui, queridos, que aqui foi o momento do primeiro vacilo de Pedro. Ele vacilou justamente aonde? No mar. Pedro começa a ter seus baixos, seus momentos de baixa. Depois, lá em João capítulo 6, nós temos um outro momento ali. Quando Jesus Cristo, após um sermão, quando muitas pessoas o deixavam, Pedro declarou que ele seguiria a Cristo como sendo o seu único caminho. No capítulo 6 do Evangelho de João, nesse momento, o que é que acontece com Pedro? Ele começa a crescer, ele começa a subir. Só que aí vem outro instante. Esse instante agora se dá em Mateus capítulo 16, verso 13 a 25. Que momento foi esse? Foi o momento em que Jesus pergunta quem dos discípulos, o que é que os discípulos pensavam dele. E o que é que Pedro diz? Pedro confessa que Cristo é o Filho de Deus, mas depois, usado pelo inimigo, ele diz: Jesus, não enfrente a cruz. Não vá para a cruz. E nós sabemos quem era que tinha interesse que Jesus não fosse para a cruz. Era o inimigo de Deus. Pedro aí começa a ter uma baixa. Mais adiante, ainda nesses altos e baixos da vida desse apóstolo, nós temos ainda um outro momento, o momento da transfiguração. Pedro também estava ali. O momento da transfiguração foi o momento quando Jesus foi transfigurado e Pedro ficou tão feliz que nem queria ir embora. Ainda disse assim: eu vou fazer mais tendas para a gente ficar nesse monte o tempo todo. Era isso que Pedro queria. Ou seja, Pedro volta a crescer. Mas aí vem outros momentos onde Pedro aparece. Em João capítulo 13, verso 4 a 19. Ali era o momento do lava-pés. Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos. E o que é que Pedro queria? Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dos discípulos. Mas Jesus lhe constrangeu e disse: não, nós devemos lavar os pés uns dos outros. Mas um momento de baixa de Pedro. Depois veio a Santa Ceia, ainda no capítulo 13 do Evangelho de João, quando Jesus Cristo disse que no meio dos discípulos havia um traidor. E Pedro teve vergonha de perguntar quem seria. Pedro era o líder, Pedro era o comandante daquele grupo. E Pedro teve vergonha. Mais um momento de baixa. Depois, ainda no capítulo 13, Jesus Cristo afirma, Jesus Cristo diz e fala sobre o seu propósito que ele estava a fazer em breve, que era a sua morte. E o que é que Pedro diz? Pedro prometeu que nunca abandonaria Jesus e que até morreria com Jesus se fosse possível. Pedro aqui começa a crescer, começa já a estar num outro patamar do seu relacionamento com Cristo. Logo depois, quando Jesus Cristo afirma que morreria, ou melhor, depois que Jesus Cristo avisa que alguém daquele grupo iria negar 3 vezes a Jesus, em Marcos 14, 29, Jesus Cristo avisou que Pedro negaria a sua fé, e ele resistiu e não reconheceu. Ele disse: não será eu que vou negar a Cristo. Ou seja, Pedro não reconheceu sua fraqueza. Mais adiante ainda, em Mateus 26, 40, nós temos ali Jesus Cristo no Getsêmani. E o que acontece com Pedro? O que acontece? Jesus Cristo chama os seus discípulos para orar e Pedro, ele acaba indo dormir. Depois, no Getsêmani, Pedro, depois
em Marcos 14, 54, o que nós temos ali? Jesus foi preso, Pedro foi seguindo Jesus de longe, mas o que é que Pedro queria? Queria que Jesus fosse preso, mas não queria ser reconhecido. Ou seja, Pedro estava se encaminhando para negar a Jesus 3 vezes, como Jesus havia profetizado. Em Marcos capítulo 14, versículos 66 a 72, temos ali o momento de maior queda espiritual de Pedro. E sabe que momento foi esse? Foi o momento em que ele negou a Cristo. Pedro negou a Cristo. E esse foi o momento onde a fé desse apóstolo foi abalada. Foi abalada porque, imagine Pedro, um homem defensor de Jesus, um homem defensor do Evangelho, e chega um momento como esse, o que é que acontece com ele? Ele vacila, ele cai, ele tropeça. E às vezes, queridos, essas coisas acontecem também conosco. Durante muito tempo eu tenho aprendido que tempo de igreja, tempo de adventismo não significa muita coisa para quase ninguém. E eu digo isso porque o que é que nós temos visto hoje em nosso meio, no momento de crise? Nesse momento agora, o que é que nós temos visto? Alguns dias atrás eu conversava com um colega, um amigo de ministério, e ele dizia assim: Elton, eu achei incrível porque durante essa pandemia eu tinha alguns líderes na minha igreja que eles eram muito fortes espiritualmente, eram homens de Deus. Quando o templo estava funcionando, ele era o melhor líder que eu tinha, ele era o melhor Pedro que eu tinha. Mas depois que o templo fechou, esse líder se apagou. Esse líder sei que Deus está permitindo que tudo isso aconteça. E por que será que o nosso mundo, a nossa igreja, os cristãos estão sendo tão abalados por um momento como esse? É um momento de crise, é fato. É um momento difícil, é fato. Pedro aqui estava vivendo um momento também difícil. Nos seus altos e baixos que ele viveu em sua espiritualidade, esse foi o momento da queda. O momento em que ele nega Jesus, o momento em que ele desacredita de Jesus, o momento em que ele olha para Jesus e diz assim: esse Jesus eu não conheço. Será que hoje você também tem sido um pouco de Pedro nos seus altos e baixos de sua vida espiritual com Deus? Será que se hoje a perseguição começasse, de fato, ali na esquina, quando você encontrasse alguém na esquina da sua rua que olhasse para você com as algemas, qual seria o seu comportamento? Qual seria a sua atitude, meu querido irmão? Hoje eu sei que nesse momento eu falo para irmãos adventistas que talvez estejam vivendo essa mesma experiência de Pedro, dos altos, mas se o levantar é de Deus. E mesmo Pedro tendo passado por essas lutas, por essas dificuldades, mesmo ele tendo negado, mesmo ele tendo uma hora ou outra tendo caído, tendo fraquejado, tendo dormido no Getsemane, mesmo Pedro
tendo dado seus vacilos espirituais, tendo suas quedas, ora estava bem, ora estava mal. O que é que nós percebemos aqui? Que Pedro, ele passou por um processo de transformação de sua vida. Se nós encerrássemos aqui a história de Pedro, teríamos aqui a história de um discípulo fracassado. Mas a história de Pedro não termina aqui. A história de Pedro ainda, irmãos, teve 2 momentos que foram os momentos de crescimento, apogeu, firmeza e fortaleza espiritual na vida desse homem. E esse momento se deu em 2 circunstâncias, que foi no Pentecostes, em Atos capítulo 2. O que nós temos ali? Nós temos, no momento em que o Pentecostes acontece, nós temos Pedro, um homem que se mostra determinado, cheio do poder de Deus, um homem que pregou para uma multidão, um homem que batizou uma multidão, um homem que lutou para o progresso e para o avanço da igreja de Cristo. E ao final de sua vida, ao final do seu ministério, Pedro, ele afirma ser o que Jesus disse que ele seria. E você sabe o que ele afirma ser? Vamos ler conosco nesse momento o último texto de nossa mensagem nessa noite. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro aqui afirma ser aquilo que Jesus disse que ele seria. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-se a ele a pedra que vive rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês são como pedras que vivem, são edificadas, casa espiritual para sempre, sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e que nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Amém? Olha como Pedro, queridos, encerra e conclui o seu ministério. Pedro, ele afirma ser a pedra que Jesus disse que ele seria. Pedro, ele declara que ele é a pedra, mas ele também diz que eu e você, todos nós também somos as pedras vivas da igreja de Cristo. Pedro afirma que nesse aprisco, aonde ele foi discípulo, Pedro foi um dos homens que mais se confessou a Jesus, foi um dos homens que mais teve o perdão de Jesus, foi um dos homens que mais enfrentou dificuldades em sua vida e comunhão com Deus. Mas sabe como foi que Pedro terminou? Melhor, como ele terminou a sua vida nessa terra? Porque no céu um dia ele estará conosco. Pedro terminou o dia do seu ministério nessa terra firme na rocha de Cristo Jesus. E é esse o desejo de Deus para mim e para você. Poderia, queridos, encerrar essa mensagem sem dizer isso para você. Apesar dos altos e baixos na vida espiritual que nós enfrentamos, que nós passamos, há uma esperança para cada um de nós. Ainda há uma saída
para todos nós. Talvez esse não seja o seu momento com Deus, mas talvez seja esse o melhor momento que Deus quer que você esteja com Ele. Apesar das dificuldades estarem existindo em sua vida, saiba que o plano de Deus para nós, no objetivo e no propósito que Deus tem para cada um de nós iremos passar por lutas, por tropeços, por dificuldades. Mas assim como o Espírito Santo trabalhou na vida daquele homem, que começou lá atrás, lutando com Deus, tendo suas dificuldades, seus problemas, mas terminou assim, firme na rocha, amparado em Jesus. Da mesma maneira, o plano de Deus para a sua vida é que você também esteja firme na rocha. É que você também olhe para as dificuldades desse mundo, olhe para os altos e baixos espirituais que você está vivendo nesse momento e olhe assim, e olhe para Jesus e diga: é em Cristo que eu vou me amparar, é em Cristo que eu vou me firmar. Apesar dessas lutas, tudo que ele passou, mas Pedro um dia foi reconhecido como sendo um verdadeiro discípulo, um grande apóstolo, um grande líder da igreja de Deus. E você que está aí nesse momento me acompanhando, você pensa que Deus tirou você do lamaçal do pecado para pensar pequeno para a sua vida? Não. Deus te chamou para ser grande no reino dele. Deus te chamou para que você, assim como Pedro, mesmo vivendo seus altos e baixos, para que você também faça a diferença aonde você está, com quem você está vivendo, na realidade, no contexto de onde você está inserido. E hoje nós estamos aqui nesse momento especial para celebrar muitas coisas. E uma das coisas que nós temos aqui para celebrar, queridos, é o fato de que Deus é capaz de mudar muitas vidas. E que Ele tem feito isso mesmo em meio a uma pandemia. Deus tem trabalhado nos corações e na vida de muitas pessoas. Hoje nós temos duas pessoas especiais aqui que Deus trabalhou poderosamente para que, assim como Pedro, eles também tivessem uma vida mudada. E histórias, temos momentos na vida, temos lutas que passamos, mas eu sei que não é fácil para alguém tomar uma decisão de caminhar para Cristo. E principalmente quando essa decisão ela está sendo materializada através daquele momento que é o símbolo maior de que agora eu sou de Cristo, que é o batismo. Eu já disse para muitos líderes e tenho dito no distrito, queridos, eu louvo muito a Deus, porque mesmo apesar de todas as dificuldades, o Espírito Santo de Deus tem feito com que muitos de nossos irmãos não fiquem em casa com os braços cruzados, esperando uma pandemia passar. Eu louvo muito a Deus porque, mesmo em meio a essas dificuldades que estamos vivendo, a missão ela não está em quarentena. E Deus tem trabalhado no coração e na vida de algumas pessoas. E eu gostaria de convidar essas duas pessoas aqui à frente. São histórias bonitas, histórias lindas, de pessoas que hoje também decidem aceitar e se entregar a Jesus Cristo. A primeira história, na realidade, é a história de um homem que enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades durante a sua jornada, porque ele já foi evangélico e passou quase que 17 anos da sua vida, em uma igreja evangélica. E ele dizia para mim: pastor, faz apenas meses que eu conheço a verdade. Eu olho para o passado e penso quanto tempo eu passei naquela igreja e eu não conhecia a verdade, eu não sabia entender a Bíblia. E desde o momento que o Caleb passou na minha vida, hoje sim eu sei entender realmente o que a Bíblia tem a me dizer. O Espírito Santo tem trabalhado na minha vida
Ele passou muito tempo em uma igreja evangélica sem conhecer a verdade, mas o evangelho chegou na vida dele. Os Calebes foram usados por Deus para pregar o evangelho para ele. E hoje ele está aqui para demonstrar publicamente a sua decisão ao lado de Cristo. A outra história é a história de uma jovem também, que já foi adventista do sétimo dia. E durante alguns meses muitas coisas aconteceram na vida dela. Fatos aconteceram, circunstâncias que fizeram ela repensar e pensar: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no mundo? Eu preciso voltar. E a história de um recomeço com Deus é uma história linda, queridos. É uma história mais do que especial. Eu queria nesse momento convidar aqui os nossos irmãos, o irmão Sevilho, né? E a nossa irmã Jaqueline, né? Vamos aí pedir à turma do Ministério da Fotografia, né? Esse momento mais que especial, né? Esses são duas almas preciosas que hoje celebra que o céu, né, está em festa pela decisão dos nossos irmãos. Irmão Sevilho, né, que lutou com Deus durante muito tempo, né, irmão, como você mesmo falou, né, e hoje está aqui para testemunhar, né, das bênçãos que Deus tem feito na vida dele. E a irmã Jaqueline, né, que já é conhecida de todos aqui, né, e que também decide voltar aos braços de Jesus. Nesse momento eu vou fazer 3 perguntinhas para vocês. Vocês vão responder apenas com sim, tá bom? A primeira é a seguinte: vocês aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e desejam viver um relacionamento redentivo com Jesus? Sim. Amém. A resposta foi sim, tá bom? A segunda: vocês aceitam os ensinamentos da Bíblia, tais como expressos na declaração de crenças da Igreja Adventista do sétimo dia, e vocês se comprometem pela graça de Deus em viver em harmonia com estes ensinos? Sim. Amém, amém. E a terceira e última: vocês desejam ser batizados como uma expressão pública de sua fé em Jesus Cristo, para ser aceito na comunhão da Igreja Adventista do sétimo dia, e desejam apoiar a igreja, sua missão, como um fiel mordomo mediante sua influência pessoal nos dízimos e ofertas, e tendo uma vida de serviço? Sim. Amém. Deus seja louvado pela decisão dos nossos queridos irmãos, né? Antes de nós orarmos aqui e nos prepararmos para o batismo, nós gostaríamos de convidar nesse momento, né, 2 pessoas especiais, para que essas pessoas façam a entrega do kit de batismo, né, que eles vão receber nesse momento. E essas pessoas podemos dizer que serão os discipuladores, né? Já vem discipulando, né, através do estudo bíblico, através da amizade, através ali do companheirismo, através do cuidado, mas elas com certeza representam, irmãos, aquilo que nós como igreja precisamos ter, que é cada um cuidando de um, né? E aí nós gostaríamos de convidar aqui o irmão Filé, né, para ele vir aqui, até aqui à frente. Vamos chamar aqui a secretária aqui da igreja, né, para que o irmão Filé receba aí o kit de batismo, né, e entregue ao nosso irmão Sevilho, né, um momento aí muito especial, seu certificado, sua lição de batismo aí, né, também. Isso, tá aí, ó, tá aí o certificado, né? Ele está recebendo a sua lição de escola sabatina, né? Muito importante, né? E ele está recebendo também a sua lição de discipulado, né? Que agora mudou. Agora é apenas uma liçãozinha só, não tem mais classe 2, classe 3, é só essa liçãozinha aqui, tá bom? E a Bíblia dele e os demais materiais, né? Que Deus abençoe o irmão, que possa fazer um bom uso. Chamar a irmã Mariene para vir aqui entregar o kit de batismo aqui da nossa irmã Jaqueline, né? Isso, Deus abençoe a nossa irmã também, né? Que está retornando aí aos braços de Jesus, ok? Então nesse momento vamos fazer uma oração pelos 2 aqui, né? Pelos nossos 2 novos irmãos, e logo em seguida vamos ter um louvor e vamos nos preparar ali para o nosso batismo. Oremos.
Santo Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, porque Tu trabalhastes miraculosamente na vida dos nossos irmãos, tanto do irmão Sevilho quanto da nossa irmã Jaqueline, que decidiu nesse momento entregar a sua vida a Ti, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo a cada dia conduza eles e esteja guiando os seus passos. Nos abençoa nesse momento e vamos ter o batismo em nome de Jesus. Amém. Peço perdão, sei não sou bom, tudo que toco vejo desmoronar, eu por mim mesmo só vejo aquilo que destrói, castelo feito brasas, se esvaindo pelo chão. Mas eu sei, Tu és o meu socorro, desfaz meu egoísmo, como se fosse a primeira vez, devolve o meu sorriso, conserta o acordo, escreve a nova história, traz sentido à vida, ao nosso encontro. Eu reconheço que nada sou sem Ti, não quero ser escravo dos meus caprichos tão ruins, de forma plena. Meu coração vem transformar, fazer de um jeito novo, de algo bom recomeçar. Aceito o Teu convite, a porta está aberta, jantar à luz de velas, clareia minha escuridão, devolve o meu sorriso, conserta o acordo, escreve a nova história, traz sentido à vida, ao nosso encontro. Se eu errar, vem me fazer novo. Se eu me afastar,
Amém. Dando para pegar bem? Cadê a... Queridos, esse momento é um momento muito especial, né? Um momento de um retorno, né? Um retorno aos braços de Cristo, né? E nós estamos muito felizes, né? Porque a Jaqueline decidiu, né, ter esse voltar aos braços de Jesus, né? Nós temos uma turma aqui também que está muito feliz por ela, né? E louvado seja Deus a cada dia, para que nós possamos ter muitos outros irmãos nossos que se afastaram de Jesus e possam retornar aos braços do Pai, né? Santo Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, temos aqui a tua serva Jaqueline, ó Pai. E nesse momento decide entregar a sua vida a Ti e voltar ao lugar que ela nunca deveria ter saído, ó Pai. E o Senhor Deus continue com ela a cada dia. E nesse momento, para a remissão dos seus pecados, como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salva de palmas, né? Cadê o abraço molhado? Vai ajudar não, amiga? Os familiares aí, né? Você é louvado, né? Seu irmão? Seu irmão? Esse batismo aqui é um batismo mais que especial, né? Nós temos aqui o nosso querido irmão Sevilho, né, que por anos, né, esteve em uma fé, né, em uma denominação, mas nesse momento ele, assim como esse mês eu tive a oportunidade de batizar a irmã Raquel, eu acredito que ela deve estar nos assistindo lá em Cruzeta, né? É um privilégio batizar o nosso irmão Sevilho, né? E vai ser uma grande força lá para a nossa igreja do Jardim. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, temos aqui um servo Teu, nosso irmão Sevilho, ó Pai. Queremos, nesse momento, Senhor, te pedir que de uma forma muito especial, Senhor Deus, perdoe seus pecados e o faça a cada dia ser um filho Teu. Assim, Senhor, como ministro do Evangelho para a remissão dos seus pecados, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Só colocar. Nasceu de novo, né? Amém. Glória, amém. Agora quem é que vai vir dar um abraço molhado aí? O filho, né? O primeiro que você tem. Esse aí é o filho. Oh, glória. Ei, pai pregador e o filho pregador. Pronto, deu certo agora, né? Nós... Deixa eu ir mais para cá.
Nós gostaríamos de encerrar essa transmissão, esse momento muito especial, né? Onde nós gostaríamos de fazer um apelo para você que está nos acompanhando nessa transmissão. Esse é o meu primeiro apelo. Eu tenho certeza que talvez nesse momento eu esteja falando com uma pessoa, com um servo de Deus, com um filho de Deus, que um dia esteve nessa igreja, que um dia saiu dessa igreja. Mas a verdade, eu sei que você não saiu, eu sei que você está só tirando umas férias, mas eu sei também que chegou a hora de você retornar. E nesse mês de julho é um mês muito especial para a nossa igreja. Nós estamos começando hoje, dia 1º de julho, um grande movimento missionário que é a Missão Caleb. E eu sei que talvez você um dia se tornou adventista, assim como o irmão Sevilho, porque você conheceu a mensagem do Evangelho na Missão Caleb. E talvez você esteja distante de Cristo nesse momento. E o meu apelo para você, meu amigo, é que chegou a hora de você voltar. Chegou a hora de você voltar aos braços de Jesus. O segundo apelo que eu faço nessa noite também é para você que está acompanhando conosco essa transmissão e que já estudou a Bíblia, talvez a Érica esteja nos acompanhando. Eu sei que ela já terminou os estudos bíblicos dela, só falta ela tomar a decisão. E muitos outros que estão nos acompanhando nesse momento. E o apelo de Cristo para você, querido, é que você entregue o seu coração e a sua vida a Ele. E Jesus espera por você. E eu não poderia terminar esse momento sem convidar para que uma pessoa representasse todos vocês. Uma pessoa muito especial que está acompanhando aqui a nossa transmissão. E eu tenho certeza que em breve também será o dia dela, o dia do batismo dela. E eu quero que ela venha aqui para me orar com ela. Luana, né? Sim, você mesmo. Laura, né? Laura. É a Laura. Eu sou meio ruim de decorar nomes, irmãos, mas eu vou decorar o nome da Laura, com certeza, né? A Laura também conheceu, pode ficar olhando para virada para cá. A Laura também conheceu, irmãos, a nossa igreja através de uma Missão Caleb, lá em Jardim do Seridó, não foi, Laura? Isso, em Jardim do Seridó. E ela também já concluiu os estudos dela, os estudos bíblicos, e ela já sabe dessa mensagem. Ela veio prestigiar o batismo do nosso irmão Sevilho, né? E eu quero orar, Laura, para que você em breve também esteja aqui. E eu tenho certeza que você estará, tenho certeza disso. Jesus Cristo não morreu em vão por você, que Ele tem um grande plano na tua vida. Deus te abençoe. Vamos orar? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque nessa noite o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações. O Teu Espírito Santo trabalhou e trabalha na vida de todos nós e principalmente, Senhor, no coração daqueles que se sentem como Pedros, daqueles que se sentem que vivem uma vida de altos e baixos, que não consegue orar, que não consegue talvez ler a Bíblia. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, principalmente daqueles que estão fracos, mas também na vida daqueles que estão fortes. O Senhor Deus tem um plano especial para Laura, e nós sabemos que o Teu plano é que um dia, Senhor, muito em breve, ela possa estar aqui nesse tanque batismal, para demonstrar publicamente o seu amor a Ti, ó Pai. E que neste mês de Caleb tão especial, não somente aqui em Parelhas, mas em todo o nosso distrito, nós possamos ter muitas pessoas descendo as águas batismais e aceitando o Teu chamado. É por tudo isso que nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Jesus Cristo. Amém.
Todo dia eu tenho que escolher. Às vezes é tão fácil, outras vezes quero me esconder. Eu queria só um dia decidir, não decidi, e deixar a tua brisa me carregar por aí, só pra ver aonde eu iria chegar, só pra ver o que eu seria sem o medo de errar, só pra ver tua grandeza e não mais questionar, só pra descobrir quão alto eu poderia ir, só pra descobrir quão alto eu poderia ir. Mas eu entendo, essa é a condição, ser livre pra escolher o bem e do pecado ainda ser refém. Aceitar a fé, explicar como te servir, é negar minha vontade e ainda ser feliz, só pra ver aonde eu iria chegar, só pra ver o que eu seria sem o medo de errar, só pra ver tua grandeza e não mais questionar, só pra descobrir quão alto eu poderia ir, só pra descobrir quão alto eu poderia ir. Amém. Amém. E neste momento eu quero fazer uma oração por você e pela sua família, para encerrar mais uma live maravilhosa para a honra e glória de Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, graça te damos, Senhor, por mais uma oportunidade, por essa festa maravilhosa que tivemos aqui nessa noite, de duas pessoas especiais que entregaram o coração ao Senhor. E aí também peço uma bênção especial para aqueles ainda que estão em decisão de voltar, se entregar também, que neste momento o Santo Espírito trabalhe no coração de cada irmão, de cada pessoa que tem um desejo também de voltar para os braços do Pai. Então obrigado, Senhor, por tudo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, viu?